Boa tarde a todos. Dando sequência às entrevistas aos possíveis candidatos a prefeito da cidade de Ouro Fino, recebemos hoje aqui no Espaço Livre Paulo Afonso Pereira, empresário, presidente da Associação Comercial. Boa tarde, Paulo, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Paulo, teu nome foi citado, apareceu em pesquisas e diversas pessoas comentaram sobre o seu nome, e eu gostaria de saber da tua vontade de ser prefeito de Ouro Fino. Lógico que a gente vai falar sobre diversas situações que podem ocorrer na prefeitura e que você teria a sua forma de resolver. Bom, primeiramente, eu quero até dizer que eu estou atendendo um convite seu aqui, Alexandre, pelo fato de você ter insistido comigo para fazer essa entrevista, que eu fui citado como um possível candidato, não um pré-candidato, como um possível candidato. Então, estou aqui, estou te atendendo. Acho que na vida política, eu já participo de política empresarial, eu sou presidente da associação, porém, na vida política, a gente tem que ter muito apoio para chegar a ser candidato de uma cidade como Ouro Fino. A gente tem que ter apoio dos amigos, tem que ter um apoio na própria empresa da gente, um apoio político e assim por diante, e especialmente da sociedade. Então, eu ainda não tenho essa definição como certa em relação à minha pessoa ser candidato a prefeito de Ouro Fino. Porém, eu estou aqui atendendo, eu sou um homem político, que eu sou presidente da Associação Comercial. Se eu falar assim, sair pela tangente, não é uma coisa normal de quem é político. Então, eu me coloco dessa forma ainda. Eu não sou ainda candidato e depende desses apoios todos para que eu chegue lá um dia ou não. Eu estou com toda a dignidade aqui. Se der certo, tudo bem. E se não der, para mim não tem problema nenhum. Eu sou um cidadão ourofinense. Bom, já que o seu nome está à disposição para ser um possível candidato ou até mesmo ser eleito como prefeito, vamos falar para os ouvintes o que você faria em determinadas situações na prefeitura. Vamos lá. Atualmente na prefeitura nós vemos diversas coisas acontecendo e como ourofinenses que somos, alguns são por adoção, outros são por nascimento, a gente vê que diversas coisas precisam ser feitas na cidade. No seu modo de ver, na parte de infraestrutura, o que você faria para a cidade? É interessante. Eu faria uma reforma muito ampla e muito simples de fazer e muito barata, digamos assim. Eu mudaria esse trânsito todo cheio de placas erradas, cheio de orientações erradas, semáforo que fica pessoa esperando sem ninguém lá do outro lado, e assim por diante. A cidade precisa de mudar essa estrutura urbana de trânsito rapidamente. As pessoas se perdem, qualquer pessoa que vem de fora se perde aqui. Então, isso é uma necessidade. Outra coisa importante que acontece na cidade, não porque eu sou um fabricante de bloquete, porque eu não vendo para a prefeitura há muitos anos já, material, mas eu vejo que essa colocação de asfalto em cima de broquete, em cima de calçamento, não vejo como uma coisa, algo bom. Não vejo, porque tem uma região ali perto da minha casa que eu faço manutenção de cortesia há muitos anos, desde que eu fiz o calçamento. E tudo isso que eu faço lá, de repente quebra um broquete, eu vou lá troco. De repente afunda um calçamento, eu vou lá arrumo. Isso por nossa conta, porque é perto da minha casa. É meu interesse. Então, há muito tempo, até hoje, depois de muitos anos, eu acho que eu tenho marcado alguma coisa nesse sentido. Parece que eu não gastei ainda 30 broquetes em 1.400 ou 1.500 metros quadrados de calçamento. E não gastei nem 5 dias para arrumar. É meia hora para arrumar isso. Daqui 6 meses eu gasto 2 horas aqui, 2 horas ali. E tá lá perfeito, tá em ordem. Eu não faria isso. Outra coisa é cuidar mais da cidade, né? A cidade está com um aspecto muito feio, começando nas ruas e terminando no cemitério público, no cemitério municipal. A cidade precisa de mais cuidado, a cidade precisa com que as pessoas se encantem com ela. As pessoas têm que ter amor pela cidade. Enquanto ela está bem cuidada, bem arrumada, as pessoas se apaixonam pelas coisas da cidade, mesmo as pessoas que vêm aqui passear. E isso é importante. Eu acho que em termos de infraestrutura, a manutenção da cidade é algo mais importante, a sinalização é algo importantíssimo. O conserto é muito bom. Paulo, vamos tocar num assunto que eu acho que vai ser bem fácil para você. Geração de emprego. As pessoas reclamam que Ouro Fino não gera empregos. Como você resolveria essa situação de geração de empregos na cidade? Bom, eu acho que há muito tempo atrás eu trabalhei bem próximo de um prefeito buscando empresas para Ouro Fino. Então, esse trabalho de buscar empresas é algo bom. Tem que buscar empresas boas, empresas responsáveis com as ações delas, responsáveis para
para com as pessoas que nela vão trabalhar, né? Então, nessa época, eu lembro que a gente conseguiu trazer a Vironda para Ouro Fino, que agora fechou, mas enquanto ela esteve aqui, ela era uma empresa muito boa. Eu acho que isso é muito bom. Mas antes disso, vocês estão vendo uma realidade aí, ó. Nós fizemos uma Uniacia, que é uma universidade corporativa na associação, justamente buscando gerar capacitação, qualificação, treinamento de pessoal, e nós estamos com a equipe lá de alunos do curso de Excel do básico avançado, um curso de computação básica, um curso de RH e curso de corte e costura e curso de costura industrial. Esse de corte, costura e costura industrial é um curso muito bom e que foi feito em convênio, porque nós sozinhos também não podemos. E eu fiz uma associação com a TS30, uma indústria muito boa aí de Ouro Fino, e com a Fundação Rocha de Inconfidentes, que ofereceu as máquinas. Nós já formamos no corte e costura 40 pessoas, estamos com mais 30 em aula. Nós temos aula de manhã, à tarde e à noite, nós estamos muito intensos. E o costura industrial, por coincidência, já começou, já estão instaladas as máquinas. Vale a pena ver, vale a pena as pessoas visitarem essa ação. Estou fazendo propaganda, não minha, estou fazendo propaganda da instituição para vocês entenderem a relação minha, a preocupação minha em relação ao emprego, que eu acho que emprego começa da educação formal, emprego começa da qualificação de pessoas, da capacitação de pessoas, e nós fizemos essa Uniacia com um objetivo, talvez, gastou 10 anos praticamente para chegar no que chegou ali. Talvez nos próximos 5 anos nós vamos ter ali um colégio técnico de formação, não um colégio que vai disputar ou concorrer com os colégios regulares aí, nem com faculdade, é um colégio de formação, o nosso objetivo, formação profissional. Então, essa é a maior preocupação que eu tenho. Eu acho que se não tiver capacitação, qualificação, treinamento, formação profissional, nenhuma empresa interessa, nem Ouro Fino, porque se não tiver preparado, por que a empresa vai vir para cá? Porque está sobrando gente que não sabe fazer nada. Eles querem gente que sabe trabalhar, e é isso que nós estamos fazendo. Você tocou no assunto educação, escolas públicas de Ouro Fino, nas escolas municipais. O que você faria em prol da educação nas escolas municipais? Olha, eu acho que qualquer administrador que preza daqui para frente, ele tem que pensar em montar ali, a nível inicial, um curso de robótica dentro das escolas municipais. Isso é primordial para o mundo de hoje. É justamente a busca da formação da pessoa. Desde isso aí é uma coisa mais do que necessária. Tem muitas cidades já fazendo isso desde 2016, 2017 já, desde os primeiros anos dos alunos está trabalhando com a robótica. Isso é importante. Aqui no Fino tem uma escola particular que já dá um curso de robótica básica para os alunos. Eu acho que é uma coisa fantástica. E isso é importante. Agora, as escolas públicas municipais, com toda a franqueza, ao longo dos anos, têm evoluído, inclusive em relação à construção de prédio novo. Esse negócio todo tem evoluído, como tem evoluído a educação como um todo no Brasil. Mas eu acho que existe uma superlotação nas escolas públicas. Eu acho que precisava de diminuir a lotação das salas para ter mais aprendizado, mais capacidade de aprendizado e assim por diante. Eu não vou falar a respeito de salário de professor, que eu vejo muita reclamação a respeito disso, mas eu não vou falar porque eu não tenho os dados em mãos hoje. Mas o professor, na minha opinião, é o profissional que mais bem pago teria que ser. Sabe por quê? É o professor que ensina as letras básicas. Depois da família, o professor deveria ser considerado a pessoa mais importante do ser humano depois da própria família. Continuando a falar sobre, na verdade, educação, mas tudo que começa na primeira infância, que seria esporte, cultura. Na área de esporte, nós temos hoje diversos atletas que começaram como crianças, hoje estão despontando, eles reclamam muito de apoio. Como você lidaria com a área de esporte e com esses atletas que levam o nome de Ouro Fino para fora? O incentivo do atleta para se tornar de fato um atleta é algo que tem que ser encontrado. O incentivo tem que buscar através de patrocínio ou de ajuda do próprio órgão público até na hora possível, mas o atleta que se torna profissional, ele acaba sendo apoiado por uma empresa, é isso que tem que buscar. Mas buscar o treinamento até o momento de descobrir o potencial também, como descobre em qualquer profissão, o potencial
potencial do atleta, que a pessoa pode ser um atleta, isso aí o órgão público, as escolas têm que encontrar uma forma, ter bons professores de educação física ali, olhando as pessoas, porque a maior parte dos atletas se perdem por falta de ter alguém que os descobre ao longo da vida, porque o atleta, ele não é descoberto quando ele tem 19, 20 anos, ele é descoberto aos 8, aos 10, aos 12, aos 15, ele é descoberto nessa época. Eu estava dando aula, estava no curso lá, visitando na Unicia, e eu vi uma menina, uma moça, pensei que ela estava fazendo curso, ela, não, eu estou esperando minha mãe aqui. A mãe dela fazendo curso, depois eu fui conversar, uma menina de 1,85 m com 12 anos. Eu falei, poxa vida, uma menina elegante, fui lá, conversei com a mãe dela, você não quer botar a sua filha no vôlei, no basquete ou no vôlei? Porque ela tem um potencial, aparência física boa, estrutura física boa, ela pode ser uma futura campeã, porque ela tem uma qualidade que Deus deu para ela já, que é uma altura excelente e um porte físico muito bom. Então, ela falou que quer, eu vou levar ela para conversar com o professor, ver se o professor aceita ela na equipe de vôlei. E sempre tem uma turma, porque já saíram atletas aqui de Ouro Fino. Não vamos falar que saíram grandes campeões, mas tem que ter incentivo sempre para os atletas, não é verdade? Cultura. O que você faria em prol à cultura de Ouro Fino se um dia você for prefeito da cidade? Eu sou um apaixonado pela cultura, porque não pode ter só qualificação, treinamento, capacitação, cursos técnicos. As pessoas têm que ter formação. E eu gosto muito disso. Eu gosto muito da leitura, eu gosto muito da pintura, eu gosto da arquitetura. Eu sou muito envolvido com isso. Quer ver? Quando eu entrei a primeira vez na associação, nós promovemos uma exposição incrível de 2 artistas de Ouro Fino. Um é o Luciano Fusari, na associação, e o outro é o filho do Paulo Afonso Freming, me falhei o nome dele agora aqui, que fez a exposição que foi muito boa. Lá fizemos os painéis de exposição. Desde então eu venho fazendo algo muito bom, e agora, como a gente fez a Unicia, a gente percebeu que lá é muito técnico, muita coisa de formação, qualificação. Nós estamos construindo algo muito bom para a cultura de Ouro Fino lá, que é o Teatro de Arena. Nós vamos inaugurar o Teatro de Arena nos primeiros dias de janeiro de 2020, já com apresentação. Esse Teatro de Arena, de acordo com o que conversamos na diretoria, ele vai ser útil para as escolas de Ouro Fino. Nós vamos oferecer inicialmente para as escolas associadas, as escolas particulares associadas, que tem 4 escolas associadas, gratuitamente, sem custo para as escolas, porque todo mundo gosta muito de teatro de arena, é alguma coisa que para criança é fantástico, e está lá um espaço muito bom, e posteriormente nós vamos oferecer para as escolas públicas. Eu acho que vai ser muito usado, tem espaço e capacidade para 400 pessoas. Vamos falar sobre saúde pública. Na área de saúde, vamos começar com os animais abandonados, tá? Nós temos visto diversos animais abandonados, tanto cães, gatos, que são abandonados pelo dono, acabam procriando pelas ruas, e também animais de grande porte perambulando pelas ruas. Esse geralmente tem proprietário, porém o proprietário deixa solto para economizar com alimentação. Quais seriam suas providências para essas 2 situações? Bom, em relação aos animais, eu acho que falta um trabalho mais efetivo. Eu acompanhei uma castração de animais, de cachorros aqui agora, deve fazer uns 2 meses ou 3 meses, mas parece que não atinge o objetivo, ou isso está descontrolado. Eu não sei se está descontrolado a nível de Brasil ou a nível de Ouro Fino só, porque eu não tenho os dados, mas está um verdadeiro absurdo a quantidade de animais solto e abandonado. É a primeira coisa, está um verdadeiro absurdo. Eu acho que tem que buscar um controle, que eu não sei se é só a ação de castração de animais. Agora, eu acho que isso é essencial, né? E tem que ir resolvendo, porque possivelmente a população de animais pode chegar perto da população de seres humanos. Aí fica muito difícil tocar tudo isso do jeito que está acontecendo. A pessoa que está passando dificuldade de trabalho para sobreviver vai transferir essa mesma dificuldade de sobrevivência para os animais que ela tem. Então, talvez seja melhor castrar os seus animais, não ter mais animais. Eu conheço várias casas, várias residências de pessoas humildes que têm 2, 3 cachorros, um gato, esse negócio todo. Isso tem que ter um controle mais efetivo, que eu não sei como que trabalha isso aí, mas eu acho que está existindo um desequilíbrio, porque as ações a respeito não têm dado resultado. Sou participante dessa associação protetora de animais, eu participo disso aí, mas não vejo o resultado que esperávamos. Tem que fazer uma reunião, tem que fazer um conselho, mas que tenha ação, que não fique só na retórica. Na verdade, a gente está cansado de retórica, né? É um absurdo. Falar não adianta. Tem que fazer alguma coisa, na verdade. Agora, em relação à saúde humana, olha, o que eu vejo é hospitais do Brasil inteiro sofrendo, apanhando,
é um problema entre prefeitura e hospital, isso aí vai ter que acertar uma situação. Eu acho que parece-me humanamente impossível atender todo mundo bem. Eu acho que vai ter que melhorar o sistema de saúde do Brasil como um todo, aquele sistema americano que se a pessoa está com problema, ela faz a consulta pelo computador, manda lá para a enfermeira uma imagem, tá com febre, tá com grosseiro, tá com alguma coisa no corpo, manda uma imagem, a enfermeira que analisa primeiramente para ver se o problema é grave ou ela mesmo resolve. Se não for grave, se for grave, ela passa por determinado médico. Você vai ter que fazer isso. Assim. Não tem esse desespero de cair todo mundo no médico também e não tem essa falta de atendimento médico porque está tudo superlotado. Na verdade, eu não sei como que resolve isso direito, mas sei de uma coisa, tem necessidade muito urgente de incentivarmos ao estudo da medicina. Nós temos que oferecer, por exemplo, fazer algum sistema casado. Eu vou te dar uma bolsa de estudo, algum empresário, ou alguma instituição, ou própria instituição pública. Eu vou custear uma bolsa de estudo para você, para a medicina, que é um negócio fantástico hoje. Qualquer médico, não denegando a palavra qualquer, mas todo médico, eu acho que não tem um que não ganhe menos de 50 mil por mês. Então, todo médico pode, depois de formado, então você vai pagar uma bolsa de estudo para o médico. O empresário faz, só que depois disso, você vai dar, ao longo de sua vida, 2 bolsas de estudo. Né? E fazer um acordo com o outro. Fazer um círculo virtuoso para formarmos profissionais. Porque não adianta buscar médico em Cuba, que os médicos de Cuba foram embora, depois os médicos brasileiros tomaram o lugar deles e está normalizado em termos de quantidade de médicos atendendo, mas só que não está conseguindo resolver o problema de saúde. E Ouro Fino tem que acertar a situação. É uma cidade pequena, nós sabemos que Santa Casas, de várias cidades, tem um exemplo aqui de Baipendi, uma Santa Casa que está muito bem, e outras também na região, e temos uma diretoria na Santa Casa hoje que está trabalhando muito. A gente espera que eles obtenham algum resultado em relação à administração e que isso seja um caminho para melhorar. Mas a saúde pública, no que tange ao lado público, está um pecado, muito embora nós sabemos que os últimos 2 prefeitos, todos eles médicos, e infelizmente a situação não está na posição de um médico, nem da decisão de um médico, está na decisão da sociedade como um todo. Se médico resolvesse o problema de saúde, nós temos um médico ali que está no 2º mandato dele como médico, e temos um outro médico que foi prefeito por 2 mandatos também. E quanto a coisa, a saúde melhorou? Deixa essa pergunta para as pessoas. Paulo, área rural, pessoal da zona rural, nós sabemos que as reclamações são as mesmas. Estradas, escoamento de produção, como você resolveria ou como você melhoraria a situação de quem mora na zona rural? Bom, vamos lá. A estrutura viária rural nossa é muito grande. Nós temos por volta de 900 quilômetros de estradas rurais. Eu vejo que isso aí só tem uma alternativa, é a manutenção constante. E é uma manutenção relativamente econômica, desde que mantenha adequadamente. Eu fico assustado quando eu vejo uma máquina, uma motonniveladora, uma máquina que as pessoas chamam de patrol, passando uma estrada, deixando a estrada lisinha, deixando bonitinha, daí vem e cascalha, mas eles esquecem de fazer. Esquece ou não faça as chamadas tiradas d'água. Tem que ter muita tirada d'água da estrada. A água não pode correr muito pela estrada, ela tem que sair rapidamente para não causar erosão na estrada. Isso é muito sério. Existe um sistema de manutenção de estrada para não provocar erosão, que tirar a água e fazer vários poços, poços, lagos, para a água ficar parada ali, para não causar erosão nos terrenos ao lado da estrada, que é muito bom. Mas essa é a alternativa, tirada da água, de sempre, e evitar o excesso de patrol, de motonniveladora passando, porque cada vez que passa ela cavuca o chão que está firme, então é melhor pôr um pouco de cascalho, acertar ali e sempre tirar a água. Eu vejo isso como uma grande salvação. Eu estou falando isso porque eu sou da roça, vivi na roça até os 14 anos e tenho contato constantemente na roça. Em relação ao trabalho de caminhos, a nossa rede viária não é difícil, apesar de ser grande, de se manter, porque ela já é antiga, ela já está aprofundada, foi provocando erosão, a estrada foi afundando, mas o caminho é esse. Agora eu queria despertar para uma coisa que eu acho que é muito importante. Ouro Fino é uma cidade montanhosa e terras que têm acesso a máquinas agrícolas são uma porcentagem pequena. Porém, é nessas aí que vocês têm que buscar as lavouras, esse negócio todo. Mas numa região montanhosa, hoje, eu não sei porquê, mas eu queria até despertar isso, fazer essa colocação
colocação, porque os ourofinenses, além do café, o café aqui é muito bom, apesar de ter dificuldade da cultura em si por ser montanhoso, além do café, é uma região propícia, mas propícia, provado, comprovado isso aí, para a produção de uva, de pêssego e outras frutas que tem um valor riquíssimo no mercado. Eu acho que está na hora de despertar isso aí nos ourofinenses, que nós temos aqui em Andradas, produção de uva muito boa, nós temos em Pinhal, produção de uva muito boa, algumas coisas aqui em Jacutinga, e Ouro Fino está precisando desenvolver isso. A uva é uma riqueza fantástica e nós podemos produzir. Pêssego é outra riqueza e nós temos condições de produzir em região mais montanhosa. E assim por diante, eu acho que tem que, digamos assim, despertar o homem do campo, porque a nossa região é boa para muita coisa e as coisas que ela é boa, que a gente tem que fazer. Não adianta a gente querer botar determinadas coisas aqui que não produz aqui também, mas não adianta também abandonar o café. Tem que fazer um jeito de ter as lavouras de café nos lugares que entra a máquina, onde não entra, é um café valioso também, é feito, as pequenas famílias aqui na região de Lambari, a quantidade de café que está na mão de pequenas famílias têm 5 mil pés, 8 mil pés, e a família tem ali um terreiro de café, quanto é muito pouco, quanto é um pouquinho mais, já tem um secador e uma casinha, mora ali na roça e toca o barco, é isso que tem que fazer. A riqueza nossa tá na cidade sim, se tiver indústrias para dar emprego, ou tá no campo, que a pessoa tem que buscar o trabalho lá. Paulo, nosso tempo é curto, o espaço é livre para suas considerações finais. Então, como eu disse inicialmente, estou atendendo um convite seu aqui, eu tenho que essa hipótese de estar aqui como pré-candidato, vocês fizeram uma pesquisa aí e botaram esses nomes, e o meu nome foi citado, e eu estou com respeito a você especialmente, te atendendo, mas isso só depende, para ser candidato, só depende de muitas colocações da família, da sociedade, da empresa, dos partidos políticos e assim por diante. Mas que independente disso, eu sou um ourofinense, gosto de Ouro Fino, ganho dinheiro aqui em Ouro Fino, trabalho aqui e como eu fiz já por 10 anos lá praticamente na associação, trabalhei, independente de ser prefeito ou não, eu vou estar trabalhando por Ouro Fino. Isso aí é a minha natureza. Se eu não for um dia candidato a prefeito, eu posso ser presidente do asilo, eu posso ser presidente do Candário São José. Eu preciso de trabalhar em algo executivo. Eu gosto de estar assim, trabalhando e resolvendo e fazendo alguma coisa. Esse é o meu objetivo. Em relação às pessoas, eu sei que eu vou entrar aí um tempo dentro da casa de cada um para falar essas coisas. Muita gente julga que é uma besteira muito grande, mas ouçam as pessoas, ouçam os eventuais candidatos. É uma maneira que nós temos, na verdade, que você tem, que a difusora tem, de mostrar, né? Porque como é que as pessoas vão aparecer se não tiver alguma colocação de cada uma? Eu penso dessa forma, agradeço, né? E estou aí, não estou nesse momento colocando o meu nome como candidato, mas estou aí atendendo isso, e se isso acontecer, que todo mundo é político, né? Se isso acontecer, esse foi o início desse acontecimento, que até agora foi só citação, brincadeira, outro leva a sério, outro vem atrás e fala, como vocês fizeram essa consulta e o meu nome foi citado. Mas eu agradeço. Paulo, obrigado pela presença. Recebemos aqui Paulo Afonso Pereira, empresário, presidente da associação, possível candidato a prefeito de Ouro Fino. E vamos agora fazer o sorteio do próximo convidado, do próximo possível candidato a prefeito de Ouro Fino, que terá sua entrevista veiculada nesta sexta-feira. Cláudio Lopes, pega um nome pra gente. Hoje é o Cláudio. Hoje sou eu, Anésio. Anésio Vieira Júnior, então, será o entrevistado dessa sexta-feira. O programa Espaço Livre fica por aqui. Na sequência, temos as oportunidades de emprego e logo depois vem o Paulo Henrique com o programa Vale Tudo. Boa tarde a todos.